Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de língua portuguesa do livro 3. Nós estamos no capítulo Instruções para Brincar. Depois de falarmos sobre as letras GU e QU, vamos agora falar sobre a sílaba tônica. O que vem a ser a sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela sílaba forte, aquela sílaba que é pronunciada de maneira mais intensa. Ah, professora, é a sílaba que tem acento. Exato! Nas palavras que têm acento, eu sei que a sílaba tônica é aquela que é acentuada. Mas e na palavra que não tem acento? Como que eu vou saber? Exatamente, eu vou pensar aquela que eu falo mais forte, com mais intensidade. Eu já sei que essa sílaba é a sílaba tônica desta palavra no caso, ok? Então vamos ver o que o nosso livro diz. Quando você e seus amigos vão brincar, como fazem para escolher quem começa? Existe uma parlenda muito famosa que serve para isso. Você conhece? Quando você vai brincar aí com seus amigos, para saber quem começa na brincadeira, tem gente que faz lá no par ou ímpar, ou usa outro método, mas também tem lá o unidunité, né? Que é essa parlenda que nós vamos ler. Olha, até rimou o que eu falei. Então vamos lá, vamos ler primeiro juntos. Unidunité, salamé mingué, um sorvete colorê. O escolhido foi você. Pensando agora aqui nessa parlenda, ok? Vamos ver lá as sílabas tônicas da parlenda, ou seja, aquela que é demarcada mais forte na fala, conforme está pedindo aqui no exercício. Olha lá. Essa parlenda tem o ritmo bem marcado pela pronúncia das sílabas. Quando a cantamos, podemos perceber qual sílaba pronunciamos com mais força em cada palavra. Leia o texto em voz alta e circule as sílabas que têm o som mais intenso. Então, primeiro você vai ler junto comigo, em voz bem alta, essa parlenda, certo? E depois nós vamos marcar. Unidunité, salamé mingué, um sorvete colorê. O escolhido foi você. Quando a gente fala em voz alta, a gente ouve a nossa voz e assim a gente consegue perceber melhor. Então vamos lá. Uni. Qual que é a sílaba tônica aqui? Uni. Exato. Duni. O du. T, ela é acentuada, então ficou mais fácil pra gente, não é? Salamé. O mi também é acentuado, então eu já sei. O minguê também é... Opa, o miugi aqui do minguê. O minguê também tem o acento, então eu também já sei ali. Um sorvete, V é o mais forte. Colorê é o acento aqui do rê. O escolhido, olha lá quando eu pronuncio. Escolhido, o li é o mais forte, foi você. O C que tem acento. As palavras que não têm acento aqui, sorvete, escolhido, a gente pode pensar em algumas dicas ou sugestões para ajudar a vocês a encontrar a sílaba tônica nessas palavras que não são acentuadas. Por exemplo, palavra sorvete. Vamos falar sílaba por sílaba, dando uma entonação a todas elas. Sorvete, ó, eu dei uma intensificada no so. Eu pronuncio dessa forma? Não. Sorvete, ficou mais parecido, né? Ficou bem igual. Sorvete. Exatamente, eu intensifiquei o T. Mas qual que é a forma correta quando a gente pronuncia? Sorvete. Então, o V que é a sílaba tônica, certo? Então, uma sugestão é você pronunciar a sílaba por sílaba, intensificando todas elas. E aí ver qual que ficou da forma que nós usamos no nosso dia a dia, comumente, a forma correta.
ok? Então vamos lá. Chamamos de sílaba tônica a palavra pronunciada com maior força. Podemos classificar as sílabas tônicas, as palavras, de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, eu posso classificar a palavra. Nós já conhecemos classificações como substantivo, adjetivo, nós conhecemos o verbo. Então, agora nós vamos ver uma outra classificação que é de acordo com a sílaba tônica, ok? Então, olha lá. A palavra, ela pode ser considerada oxítona. Ela é uma oxítona quando a sílaba tônica for a última, ou seja, quando a última sílaba da palavra for a sílaba forte, a sílaba tônica. No caso, a palavra você. O C é a sílaba tônica, ela é uma oxítona, ok? Paroxítona. A sílaba tônica, ela é a penúltima. Então, por exemplo, sorvete, sorvete. O V é a penúltima sílaba mais forte. Então, ela é considerada uma palavra paroxítona. E nós temos as proparoxítonas. As proparoxítonas, elas são quando a sílaba tônica da palavra for a antepenúltima. Por exemplo, a palavra sílaba. Ela tem a última sílaba, penúltima sílaba, sílaba. A antepenúltima, o si da palavra sílaba, ela é tônica. Por isso, ela é considerada proparoxítona. Pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês aqui. As palavras aqui, no caso, vou pegar aqui a palavra escolhido aqui, ó. Escolhido. Tem quantas sílabas essa palavra? 1, 2, 3, 4, ok? Para poder eu classificar como oxítona, paroxítona e proparoxítona, eu começo a contar sempre da última sílaba para a primeira, não é da primeira para a última, ok? Então aqui, ó, eu vou fazer, por exemplo, o U de última, eu vou fazer o P.U de penúltima e o A, U de antepenúltima. No caso da palavra escolhida, escolhido, nós sabemos que a sílaba tônica é qual? Última, penúltima ou antepenúltima? É a penúltima, certo? Então, quando nós vamos classificar as palavras aqui em oxítona, paroxítona e proparoxítona, nós vamos ver da última para a frente, ok? Para a primeira. Então, se a palavra escolhido, o li, que é a sílaba tônica, ela é uma palavra paroxítona, certo? Então, sempre você vai separar a palavra em sílaba e vai começar última, penúltima, antepenúltima. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, certo? A ordem para vocês ajudarem aí a gravar e memorizar essa regrinha. Mão na massa. Número 1. Circule a sílaba tônica de cada palavra das parlendas. Depois, classifique as palavras adequadamente nos quadros. Então, vamos lá. Nós temos aqui a parlenda: vaca amarela fez cocô na panela. Quem falar primeiro come todo o cocô dela, certo? Sei que tem muita criança que acha engraçado porque tem a palavra cocô aqui, né? Então, vamos lá. Nós vamos circular as sílabas tônicas aqui. Na primeira linha, vaca. O vá, você vai circular, muito bem. Amarela, vai circular o ré da amarela. Fez cocô na panela. Cocô tem acento, então eu já sei que o segundo có do cocô, que é o tônico. E
panela. O né é a sílaba tônica. Quem falar, eu falo como? Falar ou falar? Falar. Então é o lar. Primeiro. Qual que eu pronunciei? O mei, ok? Come. Então é o co. Todo, eu falo todo ou todo? Todo. Então, o to, que é a sílaba tônica. Cocô, que nós já conhecemos, que é o segundo co. Dela ou dela? Dela. Então, o de, que é a sílaba tônica. Então, aqui nós temos o quê? Quais são as oxítonas e as paroxítonas dessa parlenda? Vamos anotar juntos aqui? Então, vou escrever aqui, ó. Oxítonas. Vou pegar outra caneta que essa está um pouco fraca para vocês enxergarem bem. Peraí. Então, oxítonas nós temos a palavra cocô e a palavra falar, não é? Sílaba tônica. E as paroxítonas, que tem bastante, né? Quais são as paroxítonas dessa parlenda? Nós temos vaca, amarela. Lembra que tem que fazer o quê? Separar as palavras em sílabas e aí você vai contar última, penúltima, antepenúltima, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, as paroxítonas são as penúltimas, certo? Então, amarela, panela, primeiro, come, todo, e dela, certo? Então, vamos lá. Vou virar aqui, tá bom, pessoal? Se vocês precisarem fazer a revisão, não esqueça de dar o pause para fazer a correção, ok? E aí, vamos fazer lá o próximo. Próxima parlenda. Lá em cima do piano tinha um copo de veneno. Quem bebeu, morreu. O culpado não fui eu. Vamos lá separar a sílaba tônica dessas palavras. Cima, o si, porque eu falo cima e não cima, né? Piano, isso mesmo, é o A no caso, né? Porque o A junto com o N faz o A, então é a letrinha A. Tinha ou falo tinha? Tinha, então é o ti. Copo, porque eu falo copo e não copo. De veneno, eu falo veneno, veneno ou veneno? Veneno, então é um ne. Bebeu, o beu, morreu. Eu falo morreu. Tem até um personagem de piada que falava, né? Morreu, mas não é. É morreu, é o reu. Culpado, pá. O não, que é uma única sílaba, né? E é esse. Então, agora vamos pensar aqui nas oxítonas desta parlenda, ou seja, que tem a qual? A última sílaba tônica. Quais são? Bebeu e morreu. Então, aqui na letra B, as oxítonas são bebeu e morreu. E na letra C, as paroxítonas. Paroxítonas. Quais são elas? São as que a penúltima mais forte. Então, se a última oxítona, penúltima a paroxítona. Então, vamos lá. Cima, piano, tinha,
copo, veneno, culpado. Então, aqui nós temos as palavras paroxítonas, porque a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Eu sei que eu estou escutando assim, um passarinho me contando, que tem criança falando assim, professora, tem palavra que tem 2 sílabas, como que eu vou saber? Então, olha lá. Por exemplo, aqui a palavra acima. Não tem a terceira para poder eu considerar uma proparoxítona. Lembra que eu ensinei? Eu começo última, o que que vem aqui antes? Antepenúltima, certo? Então, olha aqui, última, antepenúltima. Não tem a... Opa, desculpa. Última, penúltima, pessoal. Não tem a antepenúltima, né? Então, a palavra cima tem 2 sílabas. A última, que é o ma, e a penúltima, que é o si. Não tem a antepenúltima, ok? Então, a palavra cima, 2 sílabas. Última, penúltima. Se a penúltima, que é a tônica, então ela é uma paroxítona, certo? Nem sempre as palavras têm mais que 2 sílabas, não é? Então, elas são consideradas paroxítonas quando a penúltima for a tônica, certo, pessoal? Entenderam? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui hoje. Nos vemos em breve para a nossa próxima aula de língua portuguesa. Cuidem-se. Tchau!